um lugar coberto pelo gelo. Temperaturas que chegam a 89 graus negativos no inverno. A Antártida é o continente mais gelado do planeta, com ventos fortes que ultrapassam os 100 km por hora. E é nesse ambiente quase inexplorado pelo homem que vamos nos aventurar a conhecer. O NT Repórter de hoje começa agora. Olá! Com 14 milhões de quilômetros de extensão, o continente da Antártida rodeia o Polo Sul e é cercado pelo Oceano Antártico. Mesmo com o frio intenso e condições desfavoráveis para quase todo o meio de vida, pinguins, focas e também um grande número de baleias vivem no local. O lugar que até então era explorado apenas pelos animais começa a chamar a atenção também dos turistas. Nessa aventura, Peter Goldschmidt mostra as belezas do continente gelado. A nossa viagem começou no Brasil, quando pegamos um voo da Aerolíneas Argentinas até aqui, Ushuaia, a cidade mais austral do nosso continente. A partir de agora, a nossa viagem continua a bordo desse navio, o MS Fram, um navio de bandeira norueguesa que vai nos levar 1000 quilômetros em direção ao sul, até a Península Antártida. Vamos lá? Esta viagem foi planejada para durar 10 dias, sendo que uma parte deles foram usados para atravessar o Estreito de Drake, o trecho que separa a América do Sul do continente antártico. O navio que nós viajamos foi batizado em homenagem a esse veleiro, o Fram, o navio utilizado por Amundsen, o grande explorador norueguês, em sua conquista do Polo Sul. Amundsen foi o líder da primeira expedição a chegar ao Polo Sul, e suas expedições em ambos os polos continuam sendo uma inspiração para todos aqueles que viajam para os extremos da Terra. O navio que viajamos, o MS Fram, é robusto e forte. Tem 11 mil toneladas, possui modernos equipamentos de navegação e é capaz de atravessar até 50 centímetros de gelo. Ele pode receber até 250 passageiros. Possui todo o conforto de um navio de cruzeiros, com boas cabines, amplos espaços públicos, restaurante completo e cafeteria. O tempo a bordo é geralmente usado em atividades de lazer e descanso. Durante toda a viagem, são apresentadas palestras sobre o nosso destino, envolvendo aspectos de flora, fauna, geografia e história. Os 2 primeiros dias de viagem são consumidos atravessando o Estreito de Drake. Essa passagem foi muito temida pelos antigos navegantes por causa das ondas altas, dos ventos fortes e dos naufrágios. Hoje, com os navios modernos, não há o que temer, isso é tudo coisa do passado. O que não mudou foi o humor do Drake. Aqui você pode pegar um oceano liso como uma piscina, encrespado como hoje, ou grandes tempestades. Seja qual for o humor que você enfrentar, eu vou te apresentar o seu novo melhor amigo, a pílula contra enjoo. Consulte seu médico e veja qual é melhor para você. Com ela, não há o que temer no Drake. Nossa travessia foi tranquila e durante a viagem aprendemos muito sobre a Antártida. Este é o único continente que não pertence a nenhum país e não possui nenhuma população permanente. Sua ordem é mantida pelo Tratado da Antártida, assinado por dezenas de países que definem, em comum acordo, as regras para sua utilização e preservação. A Antártida hoje é reservada somente para exploração científica com fins pacíficos e para o turismo. O vento nos ajudou e já no final do 3º dia nós chegamos na Península Antártida. Daqui a pouco vamos fazer nosso primeiro desembarque. Os desembarques do Fram ocorrem em pequenos grupos. O primeiro passo é se preparar com roupas adequadas, botas de borracha e salva-vidas. Depois, é preciso fazer uma esterilização dos calçados e embarcar nos botes que nos levarão à terra.
Na chegada, somos recebidos pela equipe de terra, que nos dá instruções de como proceder em cada lugar. Acabamos de fazer nosso primeiro desembarque na Antártida. Essa aqui é a Half Moon Island, ou traduzindo para português, Ilha da Meia-Lua. Dá para adivinhar o formato dela, né? Nessa ilha existe uma colônia de pinguins de barbicha. A gente não pode passar dessas marcas vermelhas, mas em algum lugar ali em cima, eles vão cruzar o nosso caminho. Vamos lá! A Ilha Half Moon é uma importante área de reprodução de aves antártidas, como escuas e petréis, e também o lar de uma grande colônia de pinguins de barbicha, com mais de 2.000 casais. Eles têm esse nome por causa do risco negro que tem em seu rosto branco. Os pinguins de barbicha medem cerca de 50 centímetros e, ao contrário do que se imagina, não fazem seus ninhos na praia, e sim nas partes altas da ilha. Esse aqui é uma espécie de parque infantil dos pinguins. Os pinguins que ainda não tiveram oportunidade de nadar, não aprenderam a caçar, estão aqui em cima, guardados por alguns pinguins maiores, que são os sentinelas, que os protegem das aves. Os pais descem, vão até o mar, que é lá embaixo, e depois voltam com alimento para os filhotes aqui. Não pense que a vida dos pinguins é fácil, não. Eles são sempre cercados pelas aves que vêm por aqui. Aquela ali, por exemplo, é uma escua. Ela fica de olho nos ovos e nos filhotes de pinguim. Quando eles ficam fracos, doentes ou distraídos fora do bando, são presas fáceis para ela. A ilha é recortada por trilhas feitas pelos próprios pinguins. Eles usam o mesmo caminho para se mover de uma parte da colônia para outra. Para chegar perto deles, basta parar ao lado de um desses caminhos e observar. O pinguim atropelou minha câmera. Achei uma espécie rara de pinguim, ó. Pinguim Sandra. Esse eu vou levar pra casa. Hoje meu dia começou assim, ó, cercado de icebergs. Que coisa mais linda. Nesta manhã, navegamos através da Baía Andvord, um lugar de águas tranquilas e pontilhado de icebergs. Eles se desprendem dos enormes glaciares e permanecem boiando, sem rumo, por meses ou até anos. Alguns deles levam até passageiros. Não bastasse os icebergs, agora nós temos visita das baleias, olha só. Durante essa viagem, encontramos duas espécies de baleias, a jubarte, também conhecida como baleia corcunda, e a mink, uma das menores espécies. Elas nadam tranquilas, sem medo do homem ou do nosso navio. Nesse momento, todos se aglomeram nos decks externos para acompanhar de perto esse espetáculo da natureza. Às vezes, nem é preciso sair. As baleias se aproximam tanto que interrompem até o nosso café da manhã. Meu Deus. Nós acabamos de desembarcar num lugar chamado Nycor Harbor. Ele é cercado de glaciares e nós fomos logo recebidos por uma colônia de pinguins gentus. Eles estão aqui para nos dar as boas-vindas ao continente. Nós vamos fazer uma pequena caminhada e vamos subir até lá, ó. Os donos do lugar são os pinguins gentus, também conhecidos como pinguins papua. Sua colônia se espalha pelas partes mais elevadas da ilha, por onde caminham com toda a tranquilidade. Os filhotes, sempre gordinhos e sujos, esperam pela próxima refeição que será trazida pelos pais. Olha só a gorduchez desses filhotinhos. Tem coisa mais gostosa que isso.
A subida é difícil, mas para a descida nós vamos dar um jeito daqui a pouco, vocês vão ver. Newport Harbor é um porto natural em Paradise Bay, que, como o nome já diz, é uma das baías mais lindas da região. Suas águas tranquilas estão repletas de vida selvagem e cercadas de glaciares. Você consegue imaginar lugar mais bonito que esse? Nós estamos olhando. Geleiras, baleias, pinguins. Fantástico, isso é Antártida. Subir foi difícil, mas para descer nós vamos dar um jeitinho. Olha lá. Isso é muito bom! É muito bom! Quero de novo! De novo! De novo! Ei! Os pinguins estão indo embora e nós também vamos pro nosso navio, ó. Os mais famosos moradores do continente gelado são os pinguins. Mas a Antártida também é o lar de outras aves, baleias, focas e peixes. Milhões de animais vivem no extremo sul do planeta e não estão nem aí com o frio. A explicação para uma fauna tão rica, mesmo nessas condições adversas, é a abundância de comida. A nossa viagem foi a bordo do navio norueguês MS Fram. Durante 10 dias, percorremos as ilhas e os canais da Península Antártida, observando a vida selvagem e conhecendo lugares maravilhosos. Esse é um ponto muito importante da nossa viagem, o Canal Lemaire. O Canal Lemaire tem 11 quilômetros de extensão e apenas algumas centenas de metros de largura. Isso permite ao Fram navegar muito perto das altas paredes rochosas e dos imensos glaciares. É um lugar repleto de lindas paisagens. Para ver tanta beleza de perto, nós vamos descer e fazer um passeio nos botes. Para esse desembarque, o navio nos forneceu uma roupa especial, à prova d'água e de frio. O traje ideal para a aventura que nos aguardava. Nesse passeio, literalmente, você anda no meio do gelo. Você escuta o barulho e olha o tamanho dos icebergs. Parte do canal estava tomada por pedaços de gelo que formavam uma cobertura branca sobre a água. Foi uma experiência diferente ver o pequeno bote abrindo caminho nesse mar congelado. No meio desse mar de gelo, parece que não tem nada, é o que nós encontramos. Uma foca leopardo. Ela está ali tranquila e parece não se importar muito com a nossa presença. Vamos chegar um pouquinho mais perto. A foca leopardo vive nas águas ao redor da Antártida e pode medir mais de 3 metros de comprimento e pesar até 600 quilos. Seus pratos preferidos são os pinguins e outras focas menores. Na dúvida, resolvi não chegar muito perto. Experiência que recomendo, viu? Vale a pena. Mais uma parada, mais um desembarque. Acabamos de desembarcar em Petermann Island. Como vocês podem ver, o clima não está dos melhores. Está ventando um pouco, está frio, perto de 0 grau e nevando, o que é comum na Antártida mesmo durante o verão. Aqui nós encontramos uma outra colônia de pinguins papua, mas nós vamos tentar ver outras aves, outros animais aqui da Antártida. Vamos lá? Como aconteceu em todas as colônias que visitamos, os pinguins seguem sua vida, sem se importar com os estranhos visitantes de roupa colorida que invadem seu espaço. Continuam sua rotina, banhando-se nas piscinas naturais, alimentando seus filhotes e caminhando de um lado para o outro. Afinal, eles são os verdadeiros donos desse lugar.
encontramos um estranho no ninho. Apesar daqui ser uma colônia de pinguins papua, nós encontramos ali no meio um pinguim Adélia. Você reconhece ele porque a cara é toda preta e só em volta dos olhos tem um círculo branco. Os pinguins Adélia são parentes próximos dos papua e dos pinguins de barbicha. Embora não sejam numerosos nessa parte da península, podem ser encontrados aos milhões no continente antártico. Depois de criar seus filhotes, os pinguins trocam de pena. Eles ficam que nem esse rapaz aqui. Ficam quietos durante 3 semanas esperando toda a troca acontecer. Depois disso, eles voltam para o mar e só voltam para a terra no próximo verão. Entre pinguins trocando de pena, filhotes gordinhos e pais buscando comida, circulam livremente diversas aves antárticas, como os cormorões e as escuas. Elas estão sempre atentas e à procura de uma refeição fácil. Bom dia! São 6 horas da manhã aqui na Antártida, um pouquinho frio, olha a neve. Sabe por que nós estamos aqui fora tão cedo? Para observar baleias. Nós estamos numa região em que elas aparecem bastante e nós saímos aqui para ver se nós conseguimos achar algumas. Algumas pessoas resolveram ficar ali dentro, numa área fechada, mas nós resolvemos aqui respirar um pouco do ar puro da Antártida. Vamos ver se a gente acha alguma coisa? Durante vários séculos, as baleias foram caçadas por homens que buscavam sua gordura e sua carne. No final do século XIX, algumas espécies chegaram à beira da extinção. Com a proibição estabelecida em 1986 em quase todo o mundo, esses cetáceos voltaram a nadar livremente pelos oceanos e sua população voltou a crescer. Na Península Antártida, elas nadam tranquilas e são muito curiosas. Algumas delas aventuram-se bem perto do navio, exibindo seus corpos majestosos e suas habilidades de mergulho. O navio está cercado de baleias. Na península estão instaladas muitas bases científicas pertencentes aos países signatários do Tratado da Antártida. Uma das mais antigas é essa, a base inglesa de Port Lockroy. Port Lockroy foi usada como estação baleeira até 1931 e depois convertida em base militar britânica durante a Segunda Guerra Mundial. Depois do conflito, foi usada como base científica até 1962 para estudar os pinguins gentus. Hoje, Port Lockroy foi transformada em museu e mostra ao visitante como era a vida na Antártida nos meados do século XX. Esse é um dos poucos lugares que você pode fazer shopping aqui na Antártida. Eles têm aqui na base uma loja de souvenirs com coisas bem interessantes e também um post office, um correio. Você pode mandar cartão postal para qualquer lugar do mundo por apenas $1. Mesmo quando se está navegando de um lugar para outro, a Antártida nos cerca de belezas e lindas paisagens. Aqui no Canal Herrera, encontramos centenas de icebergs. Esses imensos blocos de gelo transmitem ao mesmo tempo a sensação de força e tranquilidade. Esse aqui é o Canal Herrera, cheio de icebergs. Dá uma olhada no tamanho desse aí. Depois de vermos as baleias aqui no Canal Herrera, nós embarcamos na Ilha Danco para conhecer mais uma colônia de pinguins papua. Ó, eles estão ali, ó. Nós vamos segui-los até a colônia deles. Você deve estar se perguntando por que os pinguins constroem seus ninhos aqui em cima e não lá embaixo, perto do mar. Por duas razões. Primeiro porque quando o gelo se solta do glaciar, ele cai na água e forma ondas de até 2 metros que lavam toda a praia. Segundo, porque é aqui em cima que o sol bate primeiro na primavera, descongelando as rochas. Esses pinguins sabem das coisas, viu? Acabamos de desembarcar aqui em Coverview Island, uma das ilhas do Canal Herrera. Nessa ilha se encontra uma das maiores colônias de pinguim papua aqui da Península Antártida.
Os filhotes comem tanto que é preciso que os dois pais tragam comida para que ele possa engordar rápido o suficiente até o final da temporada. Eles são tão famintos que às vezes causam perseguições engraçadas. Olha só. Mas os dias na Antártida quase sempre terminam com uma surpresa. Já eram quase 10 horas da noite e o sol fazia um grande espetáculo na sua despedida, quando o grupo de baleia jubarte resolveu fazer um show especial. Elas mergulhavam em conjunto e soltavam bolhas de ar para confundir um cardume de peixes. Depois, subiam à superfície e abocanhavam uma boa quantidade deles. Elas repetiram esse ritual por quase meia hora, às vezes se alimentando, às vezes nadando de costa por pura satisfação. Bom dia! Mais um amanhecer na Antártida. Essa aqui é a nossa última parada na nossa viagem pela Antártida. Chama-se Ilha Deception. Na verdade, ela é a cratera de um grande vulcão. Durante uma de suas erupções, uma de suas paredes colapsou, permitindo que a água invadisse toda a cratera. O navio tem que passar com muito cuidado por essa abertura para ter acesso às praias do interior. O formato da Ilha Deception faz dela um dos portos mais seguros da Antártida e é muito frequentada pelos cruzeiros. Em um dos extremos da cratera, desembarcamos em um lugar batizado de Telephone Bay. Não havia animais, mas a linda paisagem era ideal para agradecer a Deus por estar em um lugar tão especial. A parada mais importante da Ilha Deception é na Baía dos Baleeiros. Nessa enseada protegida pelos ventos e com uma praia de areias negras, havia uma base militar inglesa nos tempos da Segunda Guerra Mundial, inclusive com hangar e pista de pouso. Aqui também existia uma base baleeira, uma das maiores da Antártida. O vulcão da Ilha Deception entrou em erupção 2 vezes durante a década de 60. E uma delas, ele causou uma avalanche de água, lama, cinzas e rochas que devastou boa parte do complexo baleeiro e das instalações militares. Pouca coisa restou daquele tempo, inclusive esse edifício pertencente aos britânicos. A Baía dos Baleeiros está coberta por ruínas e equipamentos abandonados durante as erupções. Por entre as caldeiras e restos de tanques, a vida selvagem aparece na forma de alguns pinguins perdidos e de lobos marinhos que disputam um lugar sob o sol de verão. O vulcão da Ilha Deception ainda está ativo. Ainda existe atividade termal aqui debaixo. Você pode perceber pela fumaça que sai da areia da praia. A água aqui é fria, mas se você cavar um buraco nessa areia, você vai encontrar água quente. Antártica. Dia lindo, uma praia, um mar maravilhoso. O único problema é que está menos 2 graus. Mas, que diferença isso faz? Vamos lá? Nós encerramos o programa de hoje com as lindas paisagens da Antártida. Mas você pode acompanhar esse e outros programas através do blog novotempo.com/ntrepórter. Forte abraço, fique com Deus e até o nosso próximo encontro. Tchau!